E olha, a disputa em São Paulo continua das mais interessantes, das mais acirradas, com uma situação que há muito não víamos em outras eleições. Não me lembro de nenhuma disputa eleitoral em São Paulo ter tido um quadro tão interessante e tão embolado. Nós temos números que estão sendo divulgados pelas últimas pesquisas. Aliás, olha, hoje, no Jornal da Band, a partir das 7h20 da noite, divulgação com exclusividade de mais uma pesquisa do Instituto Paraná para a Prefeitura de São Paulo. Detectar o voto, a movimentação dos eleitores nesses últimos minutos que faltam para a chegada do momento da votação é essencial para os institutos de pesquisa. Ontem foi divulgada a pesquisa Datafolha para a Prefeitura de São Paulo e os números, olha, são interessantíssimos. Na pesquisa de ontem, Guilherme Boulos 26, Nunes 24, Marçal 24. Os três empatados tecnicamente e muito próximos também no número cheio. Temos aqui um crescimento, tudo dentro da margem de erro. De Boulos, em relação ao levantamento anterior, ele oscilou 1 ponto para cima. Ricardo Nunes caiu 3 pontos, oscilou 3 pontos para baixo. Marçal oscilou 3 pontos para cima. Tabata 11, Datena 4. Esse foi o resultado da pesquisa Datafolha. Esse é o resultado geral da pesquisa estimulada. Eu vou abrir aqui alguns números para você que acompanha o Jornal Gente e que está acompanhando também ali com lupa essa eleição em São Paulo, porque na abertura dos números existem fatores que favorecem ou desfavorecem cada um dos 3 principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. Por exemplo, na pesquisa espontânea, que mede ali a certeza do voto, quando não há o estímulo ao eleitor, Boulos tem 24, Marçal 20, Nunes 16. Ou seja, pela pesquisa espontânea, Marçal tem uma vantagem em relação a Nunes que não aparece na pesquisa estimulada. Boulos, qual também aqui um dado que é apontado pelo Instituto Datafolha como uma vantagem. Eu vou explicar por quê. Ele lidera entre os mais escolarizados e entre os mais ricos. E esse segmento, esses 2 segmentos, costumam ter menor abstenção do que os menos escolarizados e os mais pobres. Numa disputa que qualquer voto vai fazer a diferença, isso também é um fator interessante. E o candidato Guilherme Boulos cresceu entre os mais pobres. Era um desafio dele conseguir entrar um pouco melhor nesse eleitorado que é dominado ainda pelo prefeito Ricardo Nunes. Ricardo Nunes tem a favor dele uma rejeição baixa, bem baixa. Isso aqui é a qualidade essencial para um segundo turno, 23%. Metade da rejeição, por exemplo, de Pablo Marçal. Ele, sem dúvida, é o candidato que, em passando para o segundo turno, chega ali em melhor condição. Mas segundo turno é uma nova eleição, a gente já está cansado de saber disso. 26% dos eleitores que votam em Nunes dizem que pode mudar de ideia até domingo. E esse aqui é o fator de preocupação na campanha. Em relação a Pablo Marçal, ele está em alta nas pesquisas. Segundo o Datafolha, ele teve uma oscilação para cima bem considerável nas últimas 2 semanas, de 19 para 24. E ele tem visto, no sentido da candidatura dele, uma migração do voto bolsonarista. Agora, nessa medição última do Datafolha, 51% dos entrevistados que disseram ter votado em Bolsonaro votam em Marçal. 32% votam em Nunes. Mesmo Bolsonaro tendo um apoio formal, não mais do que isso, mas um apoio formal à candidatura de Ricardo Nunes. Contra Pablo Marçal, a rejeição altíssima, acima dos 50%, quase 60% entre as mulheres. Isso aqui, para um segundo turno, é um complicador gigante. É por isso que o candidato tem baixado o tom do discurso nas últimas aparições públicas e nos novos debates. Mais pesquisas saem hoje e eu lembro novamente, hoje no Jornal da Band, 7h20 da noite, você acompanha a divulgação exclusiva dos números quentinhos da pesquisa do Instituto Paraná com essa corrida emocionante à Prefeitura de São Paulo.